Existe uma forma de explorar o lado negativo também? Existe. Vamos lá, do reino da encruzilhada. Existe essa forma? Existe. Muitas vezes você vai acabando trancando os caminhos da pessoa. Às vezes você vai tornando aquela pessoa cada vez mais depressiva. Não, eu tô dizendo pro lado bom mesmo. Por exemplo, você falou ali que o Felipe poderia ser da encruzilhada, né? Porque seria um cara comunicativo que se dá bem com esse lance. Mas existem profissões que as pessoas não têm que falar tanto. Uhum. Só que o cara é desse terreno da encruzilhada. Ele pode explorar esse lado negativo, que seria a falta de comunicação, pra focar nele ali, não sei lá, no estudo e alguma coisa, e trazer esse lado negativo para um lado bom? Pode. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que... Tá, o Felipe, ele faz podcast. Mas, às vezes, o Felipe tem dificuldade em aparecer, tem dificuldade em falar. Tem pessoas que são escritores. Sim. Eles se comunicam da mesma forma, sem precisar usar sua voz. É verdade. Elas conseguem escrever textos maravilhosos. Eu conheço muita gente que, às vezes, escrevendo são muito bons, mas na hora de se comunicar e falar, eles não são tão bons assim. Tem. Então, existem outras formas de comunicação. É verdade. Tem gente que, puta, tem uns livros sensacionais, mas na hora de você, às vezes, falar, a pessoa Não tem dicção. não desenvolve, às vezes. Então, acontece muito isso. Porque é a questão mental, né? Aí a gente entra no equilíbrio mental e o físico. Que são os outros 3 pilares, né? O físico, mental e emocional. Então, às vezes, a pessoa tá emocionalmente abalada. Às vezes, a questão física também acontece. Às vezes, o mental dela não tá muito bom. Então, eu uso, basicamente, os 5 que são da estrela, 5 pontas, e os 3 pilares, que é o físico, mental e emocional. Entendi. Então a gente falou um pouco aqui, deu pra pessoal entender um pouquinho sobre o reino da encruzilhada. Se alguém ficou com dúvida, manda no chat pra gente fazer e retornar um pouco aqui, tá no tema. Vamos falar agora do reino de cruzeiro. Essa é uma incógnita, porque principalmente no sul tu vai ver as pessoas não sabendo distinguir a diferença entre cruzeiro e encruzilhada. As pessoas falam o reino do cruzeiro se referindo à encruzilhada, mas são 2 reinos distintos. Né? Vocês viram na aula do Jorge, por exemplo. Vamos aqui, o da encruzilhada funciona como uma engrenagem, né? Como você disse, que movimenta. E o cruzeiro, ele já trabalha como uma movimentação espiritual, a cocriação do homem. Então a gente pode imaginar que talvez seja um reino mais... Ele seria um reino mais mental? Eu trago de uma forma um pouquinho diferente. Né? A questão do reino do cruzeiro, pra mim, ele tá muito ligado à lei e à ordem. Então, é aquela questão... Os Exus que trabalham dentro do reino do cruzeiro, eles são guardiões dos templos. Tanto a gente vai ver Exu Porteira, Exu Mangueira, Exu Tranca-Tudo. São Exus que trabalham como guardiões de locais. Então, normalmente, trazem essa energia de lei e de ordem. Também a energia da guerra, né? Porque traz muito a questão da energia do fogo. Eu assimilo muito com isso. Porque aí a gente vai trazer também para aquela questão planetária, da energia de cada planeta, de cada astro, né? E cruzeiro tá ligado com Marte. Cruzeiro tá ligado com Marte. Tá ligado com Marte. Então a gente vai falar muito Achei que era com Minas. Então a gente vai trazer muito essa questão aí. Né? Então o reino do cruzeiro, ele vai falar muito da vontade humana. Então quando você é uma pessoa que tá depressiva, né? Você não tem vontade de fazer nada. Tá negativado. Você não tem vontade de sair trabalhar, você não tem vontade de ter um relacionamento, você não tem vontade de adquirir conhecimento, de pesquisar, de buscar. Isso está muito relacionado ao reino do cruzeiro. E muitas vezes a pessoa que também tem vontade demais. Sabe aquela pessoa que ganha no grito? Pessoa brigona, Sim. Quer ganhar tudo na base da força. Isso tem muita ligação com o reino do cruzeiro. Mas o reino do cruzeiro, ele não trabalha muito mais o mental, por exemplo, do que o da encruzilhada? Na verdade, o mental... Porque tudo isso que você está mencionando, por exemplo, né? Ele acaba partindo ou passando pelo lado mental. Tudo passa pelo lado mental. Lembra quando eu disse os 3 pilares? É o mental, o físico, emocional e o físico. Então, todos eles passam por esses 3 âmbitos. Mas quando a gente fala do reino do cruzeiro, ele tem que ter a energia do fogo e ele é a ação. Então, muitas vezes é a pessoa que age sem pensar. Ou a pessoa... Mas aí seria a parte negativa do negócio. Não, ele é um Agir sem pensar. Ele é um dos extremos, né? Porque a gente vai falar dos 2 extremos. É a pessoa que não age e a pessoa que age sem pensar.
que vai pelo impulso, que age na hora da raiva. Então, a gente sempre vai buscar dentro dos reinos o equilíbrio em si. Então, a pessoa que às vezes não quer trabalhar, ou a pessoa que trabalha demais sem pensar. E acaba se... Nas consequências. Aí seria a parte negativada desse terreno. Desse reino. Desse reino. Então, a parte positiva desse reino de cruzeiro seria o quê? A parte positiva é uma pessoa equilibrada, que basicamente vai saber se comunicar sem precisar arrumar briga, ou sem precisar se anular. É uma pessoa que vai conseguir trabalhar e ter uma vida digna, digamos assim, né? Que vai ter o seu processo no seu dia a dia, se movimentando para que isso aconteça. E não se movimentando de mais nem de menos. É sempre buscar o equilíbrio. Então o reino do cruzeiro, ele é muito ligado, quando a gente fala em lei e ordem, é a nossa própria lei, a nossa própria ordem. É você buscar dentro disso o como você vai guiar a sua vida. E a parte negativa dele é a impulsividade. A impulsividade ou muitas vezes não agir, né? Ah, é porque tá com algum problema. E nesse caso, a pessoa... são trabalhos que se fazem? São trabalhos, a gente faz normalmente dentro da Quimbanda alguns banhos, algumas oferendas, para positivar esse lado, para poder equilibrar também. Porque o que acontece? Se a pessoa é muito raivosa, ela vai precisar de trabalhos para equilibrar e diminuir essa raiva. Da mesma forma que se a pessoa ela se anula demais, ela é depressiva, a gente pode fazer trabalhos para que ela saia desse vitimismo, né? Desse estado depressivo que ela se encontra e poder melhorar no seu dia a dia. Então, às vezes, boa parte de pessoas que às vezes tem algum tipo de doença assim, psiquiátrica, por exemplo, a depressão, ela pode estar associada ao reino do cruzeiro? Pode estar muito ligado ao reino do cruzeiro. Na maioria das vezes. Né? Porque fala muito da ação humana. Né? Então, e o reino do cruzeiro ele é muito impulsivo. Então tem pessoas que às vezes também acabam não pensando, né? não fazendo algo. Um exemplo, a pessoa entra para uma academia. Certo. Né? Vou trabalhar minha questão muscular, eu vou tomar umas bombas, eu vou me focar só naquilo. E acaba se machucando. Né? Então, por mais que seja benéfico para a saúde e para o corpo, a pessoa acaba se tornando obcecada. Pode acontecer em qualquer coisa, deve ser muito perigoso. Né? Exato. Você tem que tomar cuidado com tudo que é exagerado, que acaba se exagerando. A pessoa Tudo em exagero é ruim, né? que tem um Exu ou uma pombogira relacionada ao cruzeiro e ela não consegue achar esse equilíbrio, ou não consegue achar, não consegue fazer transbordar, vamos dizer assim, essa energia de lei, essa energia de ordem dela, ela então provavelmente está tendo algum problema ali que está atrapalhando o Exu dela de trabalhar. Seria isso? Na verdade, o Exu ele não entra nesse processo. Na verdade, é sempre um problema humano. A gente busca a espiritualidade para resolver os nossos problemas, para nos ajudar. Então, o Exu, muitas vezes, ele não está interferindo. Às vezes, pode acontecer de que a pessoa não esteja cultuando o Exu devidamente. Isso acontece muito. Então, você está cultuando teu Exu é de cruzeiro e você serve elementos voltados à água, por exemplo. Então, isso vai desequilibrar aquela energia. Porque o reino do cruzeiro ele é totalmente ligado ao fogo. Então, o fogo, da mesma forma que ele traz a transformação, ele pode também queimar e levar o pó. Porque assim, o que me aparenta até agora, me aparentou um pouco a astrologia. É bem parecido. Na verdade, se tu for analisar, a formação das linhas da Umbanda e dos reinos da Quimbanda, ele vem da questão esotérica. Então, se você for buscar livros antigos, né? A Umbanda esotérica, por exemplo, em 1933, quando Léo de Souza publica o primeiro livro falando das linhas de Umbanda, ele traz essa questão do setenário hermético. Né? E aí tem essa ligação planetária. Se você for mais pra frente, o livro mais antigo, assim, datado, falando sobre essa ligação dos reinos com astrologia, é o do Oswaldo Motubatalá. Que ele é o primeiro a trazer essa ligação de cada um dos reinos com as questões astrológicas.